Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula de biologia. E hoje o nosso tema está muito bacana. Nós vamos começar a trabalhar a diversidade da vida e especificidades dos seres vivos, reconhecendo o reino vegetal. Então, nós vamos começar, essa aula será dividida em duas. Hoje nós vamos ter uma visão geral do grupo das plantas. A próxima aula nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a reprodução delas. E depois a gente continua vendo aí os demais seres vivos, tá? A habilidade de hoje é comparar os diferentes grupos vegetais com base nas respectivas aquisições evolutivas e associar as suas características morfofuncionais aos diferentes habitats por eles ocupados. Então, a gente começa observando e conversando um pouquinho sobre algumas imagens que representam aí, ou não, seres vivos que fazem parte do grupo do reino plantário, o reino das plantas, o reino vegetal, né? Então, nós temos a imagem 1 representando os musgos, a imagem 2 as samambaias, a imagem 3 as plantas aquáticas, a imagem 4 um pêssego, né, uma fruta aí, um pêssego, a imagem 5 a dionéia, que é um tipo de planta carnívora, a imagem 6 um pinheiro, a 7 uma flor, a 8 uma araucária, e a 9 a alga uva, né? Vou voltar para vocês observarem as imagens, né? E aí algumas questões que a gente pode estar conversando. Quais são as diferenças morfológicas, né? Quais diferenças morfológicas vocês puderam observar entre as espécies presentes nas imagens? Quando a gente fala em morfologia, nesse sentido, no estudo, né, é a questão das características mesmo. Então, quais delas possuem raiz? Vocês acham que possuem raiz? Quais delas possuem caule? Quais delas possuem folhas, flores, frutos, sementes, né? Essa questão, então, morfológica entre as espécies que nós vimos nessas imagens. A segunda questão fala, considerando aspectos evolutivos, como vocês agrupariam esses exemplares? Então, a gente sabe que existe uma evolução, né? Nós vimos aí através dos cladogramas ou das árvores filogenéticas que as espécies elas vão sofrendo evoluções conforme os tempos aí, né? Então, vou voltar lá nas imagens, até mesmo para vocês entenderem um pouco aí a questão 1 também. Então, olha só, quais dessas imagens aqui poderia ser uma possível aí, um possível vegetal ou um vegetal ancestral que veio, pode ter sido um ancestral comum, ou um vegetal que veio a partir do ancestral comum. Qual foi o primeiro vegetal a surgir aí no planeta, né, dentro dessas imagens? Olha só. O que será que veio aí por primeiro, a partir do ancestral comum? A terceira questão fala assim, as algas, como a uva, por exemplo, pertencem ao mesmo grupo das plantas? Vamos voltar lá para ver a uva. Olha lá, a alga uva, né? Será que pertence ao mesmo grupo das plantas? E, por fim, é possível identificar diferenças de ambientes de cada espécie observada? Então, vamos lá. É possível a gente entender quais são os ambientes em que esses vegetais aí, em que esses seres vivos estão? É possível diferenciar esses locais onde eles habitam? Olha só. Bom, vamos lá conhecer um pouquinho sobre o reino plantae, que é o reino das plantas ou o reino vegetal. Então, o reino plantae ou o reino vegetal é o grupo que estão todas as plantas. As plantas são organismos multicelulares, são aqueles que têm mais de uma célula, e eucariontes, essas células mais complexas, com organelas específicas, organelas
que já desenvolvem importantes funções dentro delas, né? A única diferença de uma célula vegetal para uma célula animal é que a célula vegetal ela vai ser capaz de produzir a fotossíntese, né? Ajudar a planta no processo da fotossíntese, que é a produção do seu próprio alimento. Por isso, ela apresenta organelas diferenciadas da célula animal, né? Existem organelas semelhantes, mas existem diferenciações dentro dessas organelas, né? Como, por exemplo, os plastídeos e os vacúolos, né? Além disso, ela apresenta uma parede celular, além da membrana plasmática, ela apresenta a parede celular, que tem uma relação muito grande com a questão da celulose, né? Que é o principal componente dessa estrutura. As plantas são classificadas como organismos autotróficos, diferentes dos heterotróficos, né? Autotróficos, produz o seu próprio alimento. E isso acontece através da fotossíntese. Então, a maioria, né, das plantas, elas fazem a fotossíntese para produzir o seu próprio alimento. Então, fotossíntese é aquele processo onde a planta recolhe ali do solo água, sais minerais. Aí ela leva até as folhas, a folha ela retira do ar o gás carbônico, com a luz solar acontece uma reação química, ela produz um composto orgânico, que é o alimento dela, né? Que é a glicose, esse alimento, então, ela usa para ela e ela passa através das cadeias alimentares para os outros seres vivos, tá? E também há uma diferenciação nesse processo, né? Existem plantas que elas fazem, sim, a fotossíntese, mas elas usam de um processo, né, chamado parasitose. Então, são as plantas parasitas, né, que elas acabam, então, por si, retirando da planta hospedeira o alimento, podendo, assim, até mesmo prejudicar essa planta, né, que está hospedando ela. Elas podem ser também não fotossintetizantes, ou seja, não realizarem a fotossíntese, e somente parasitar. Bom, aqui eu trouxe para vocês um exemplo de uma planta já bem evoluída, onde a gente vê as principais partes dela, que é a raiz, o caule, né, as folhas, a flor, o fruto, e dentro do fruto ainda uma semente. Então, esse é um exemplo de uma planta que nós chamamos dentro dos grupos, dentro do grupo evolutivo, de angiosperma. Nós já vamos ver daqui a pouquinho as características desse grupo, né? Quais são as características desse grupo. Então, vamos lá. De maneira geral, as plantas apresentam 3 órgãos, né, vegetais básicos, que é a raiz, caule e folha. A raiz, na maioria das plantas, é subterrânea e apresenta como funções principais a fixação da planta ao substrato e a absorção da água e sais minerais. Na sua maioria, a gente sabe que tem plantas aquáticas, né, que têm raízes e não são fixadas ao substrato ou ao solo, né? O caule, por sua vez, atua ligando as raízes às folhas, promovendo a sustentação do vegetal e permitindo que as folhas estejam dispostas de forma a conseguirem maior contato com a luz solar, né? Então, quanto maior for a planta, maior for o caule, maior, né, a sua copa ela é elevada para atingir os raios solares, né? Tão importantes para o processo da fotossíntese. Vale destacar, no entanto, que tanto as raízes quanto os caules podem assumir outras funções, a depender da planta ser estudada. No que diz respeito às folhas, elas apresentam como função principal a realização da fotossíntese, sendo elas os órgãos em que está concentrada a maior quantidade de clorofila, que é a substância que vai ajudar na fotossíntese e que dá a cor ao vegetal, principalmente a cor verde. As plantas, então, são classificadas dentro da escala de evolução, né, em 4 grupos: as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Então, esses grupos, eles também podem ser classificados em 2 grandes grupos: as plantas que são vasculares e as plantas que são avasculares. Vamos entender isso como se fossem as nossas veias. As plantas vasculares são as plantas que possuem estruturas como as nossas veias, né? E as plantas avasculares não possuem essas estruturas.
Então, as plantas avasculares são aquelas que não possuem vasos condutores de seiva, e as plantas vasculares possuem. Então, o que vem ser essa seiva? Né? Essa seiva nós podemos chamar de compostos, né, orgânicos, e que podem ser de dois tipos, que nós chamamos de xilema e floema. O xilema, então, são vasos, não é que são seivas, são vasos que conduzem essa seiva bruta, que vem lá do solo, que é água e sais minerais, até as folhas e as outras partes do vegetal, para ser transformado, né, para ser produzido, então, a fotossíntese, e aí vem a parte do floema, que são os vasos que vão distribuir esses compostos orgânicos, que é a glicose, a toda a planta, para que ela use no seu metabolismo, né, faça crescer, faça reproduzir, enfim. Então, xilema e floema. Sendo esse o caso das briófitas, né, no caso de não possuir vasos condutores. As chamadas plantas vasculares, por sua vez, possuem vasos condutores e apresentam como representantes as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. As pteridófitas são também chamadas de plantas vasculares sem sementes. Nós vamos ver isso. Gimnospermas e angiospermas, por sua vez, são plantas vasculares com sementes. A diferença entre esses dois últimos grupos está no fato que as gimnospermas apresentam sementes nuas que não estão envolvidas por frutos, enquanto nas angiospermas observamos a presença de flores e frutos. Então, vamos ver a seguir aqui, ó, eu trouxe para vocês entenderem um pouquinho sobre o xilema e floema. Nesse meu lado esquerdo, então, eu tenho o xilema, né, que são vasos condutores que tiram a seiva bruta, que é a água e sais minerais, e levam para as folhas. Ali acontece a fotossíntese, e do lado direito, o floema, tá? Está escrito aqui, floema, que vai, então, distribuir esse composto orgânico produzido a partir da fotossíntese para toda a planta, para que ela possa se desenvolver, né? Realizar o seu metabolismo. Então, vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho sobre as briófitas, lembrando que quando a gente tocar na questão de reprodução, esse assunto será para a próxima aula. Então, briófitas são plantas avasculares e que não possuem caule, folhas ou raízes verdadeiras. A presença de flores, sementes e frutos também não é observada, depende da água para a reprodução. A fase dominante do seu ciclo de vida é o gametófito. São exemplos de briófitas, musgos, antóceros e hepáticas. Então, professor, como é que elas distribuem a seiva para que elas possam sobreviver? Né? De célula por célula, bem simples, célula por célula. Então, pega a seiva, distribui para uma célula, depois vai para uma outra célula e assim vai, tá? Esse é o processo, então, que acontece nas plantas avasculares, como as briófitas. Passa-se um tempo e no planeta surgem, então, as pteridófitas, né? São plantas já vasculares sem sementes. Não produzem flores, sementes ou frutos, possuem raízes, caules e folhas verdadeiras, depende da água para a reprodução, a fase dominante do seu ciclo de vida é o esporófito. Como exemplo, temos as samambaias e as avencas. Acho que todo mundo já viu uma samambaia na vida, né? Passa-se um pouco mais de tempo, surgem então as gimnospermas, que são plantas vasculares que apresentam raízes, caules, folhas e sementes. As sementes são nuas, pois não possuem frutos envolvendo-as. Nessas plantas também não são encontradas flores, sendo a estrutura reprodutiva desse grupo chamada de estróbio. Devido ao surgimento do tubo polínico, não necessitam de água para a reprodução. A fase dominante do seu ciclo de vida é o esporófito. Como representante, podemos citar os pinheiros e as araucárias. E, por fim, vem um grande grupo aí das plantas chamadas angiospermas, que são plantas vasculares que possuem raízes, caule, folhas, sementes, flores e frutos, não necessitam de água para a reprodução, é a fase dominante do seu ciclo de vida, e a fase dominante do seu ciclo de vida é o esporófito.
Nesse grupo, temos cerca de 90% de todas as espécies de plantas do planeta. Como representantes, podemos citar as orquídeas, a mangueira, o abacateiro, o ipê, etc. Então, elas não necessitam de água, mas a gente sabe que a água é importantíssima para elas, né? A gente tem que sempre, para todas as plantas, independente do seu tipo, independente do seu grupo, a água é um fator importante para que ela realize o seu metabolismo, né? Então, essa foi a aula de hoje. Opa, ainda não terminamos, né? Trouxe para vocês aqui um cladograma, ou uma árvore filogenética, mostrando, então, a evolução das plantas, né? Lembrando que no cladograma, né, nós temos aqui as apomorfias, nós temos os nós, que são esses pontinhos, e aqui a linha do tempo, né? Então, os nós são os momentos onde acontecem as evoluções, tá? A gente sempre tem um ancestral comum, a alga verde ancestral, então, que não é uma planta, né? Pertence ao reino dos protistas, é um outro tipo de ser vivo. Então, a partir da alga ancestral é que aconteceram, então, o surgimento das plantas no ambiente terrestre. Então, ó, a gente começa pelas briófitas, né, que nós já estudamos, depois as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Então, aqui surgem os embriões pluricelulares, as primeiras plantas com 2 sexos, briófitas, aparecem os vasos condutores de seivas nas pteridófitas, surgem as sementes nas gimnospermas e aparecem frutos e flores nas angiospermas. Lembrando também, pessoal, que quanto mais distante do ancestral comum, menos tempo o ser vivo ele está no nosso planeta. De uma certa forma que as angiospermas, elas estão há pouco tempo no nosso planeta, né? Se a gente for considerar aí o surgimento das briófitas, tá? Agora sim, peguei essas informações desses sites aí para vocês, e a gente termina, então, a nossa aula. Espero que todos tenham gostado, e aguardo vocês na próxima, onde nós falaremos de reprodução dos vegetais. Um grande abraço, e até a próxima aula.